Olá, gente, aqui estamos para a nossa quarta aula do nosso projeto Aprendendo e Produzindo Literatura de Cordel. Hoje eu acredito que essa aula vai ser bem mais rápida, vai ser bem mais simples, porque nós vamos falar hoje da disposição de rimas na cetilha ou na estrofe construída com 7 versos ou 7 linhas, como muitos preferem dizer. Como nós já falamos da disposição de rimas na cestilha, na estrofe com 6 versos, acredito que hoje ficará bem mais simples de nós tratarmos sobre as rimas na cetilha. Então hoje nós vamos nos ater a esse assunto e na próxima aula nós fecharemos essa série de aulas falando sobre métrica. Talvez alguns achem o assunto sobre métrica mais complicado, embora não seja. Então vamos reservar a próxima aula para falar somente de métrica. E hoje nós vamos nos ater a falar sobre rimas na cetilha. Bem, gente, na aula anterior nós vimos as rimas na cestilha e nós aprendemos que os versos que rimam entre si são o segundo, o quarto e o sexto verso. Ou seja, você vai rimar no verso 2, no verso 4 e no verso 6. Quem está com dúvida ou quem não viu, volta um pouquinho à aula anterior e vai dar uma repassada nesse assunto. Então, gente, a cetilha para rimar, ela é bem parecida com a cestilha, com uma pequena diferença. Nós começamos a rimar o verso 2 com o verso 4. Aí vai ter uma pequena alteração em relação à cestilha, é que nós vamos rimar o verso 5 com o verso 6. E o último verso, que é o sétimo, nós vamos rimar com o segundo e com o quarto. Então esse é o esquema de rima na cetilha. O segundo com o quarto e com o sétimo. E o 5 e o 6 rimando entre si. Eu vou trazer para vocês duas estrofes de um cordel meu chamado Mudança de Pobre. E ele foi construído com cetilhas. E nesse cordel eu disse assim: quando eu vejo uma mudança na minha televisão, é uma coisa que faz gosto ver aquele caminhão. Um baú todo fechado, funcionário bem fardado para fazer arrumação. Então por aí você vê a disposição das rimas. Aí lá na quarta estrofe eu vou dizer assim: mas se quer ver desmantê-lo, é um pobre se mudando. Digo isso pois sou pobre e sei do que estou falando, pois contar eu já nem sei. Quantas vezes me mudei, já não estou mais aguentando. Então esse é de um cordel meu, e tem um cordel muito conhecido de José Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno, também construído com cetilha. E ele diz assim: um cabra de Lampião, por nome pilão deitado, que morreu numa trincheira um certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forrobodó, com os netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa e uma moleca moça quase queimava o totó. Então nós vemos aí, nessas estrofes de 7 versos, a disposição das rimas. Então fica fácil da gente fazer. Lembrando que rimam o segundo, o quarto com o sétimo versos. E o quinto e o sexto rimam entre si. Com essas explicações e com esses exemplos que eu dei desses cordéis, tanto no Mudança de Pobre, de Roberto Celestino, quanto na Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco, fica bem fácil da gente compreender. Eu acredito que vocês já estão fazendo, né, algumas estrofes baseadas no que nós já aprendemos, e agora vocês podem fazer uma de 7 linhas, né? Já tem pessoas que fazem, mas quem não fez, agora pode fazer seguindo esse esquema de rimas. Então por isso que eu disse que nossa aula hoje ia ser mamão com açúcar, né? Muito fácil, a gente já vem de uma noção boa da cestilha e fica essa aula bem mais descomplicada para a gente falar sobre rimas. Eu quero dedicar a próxima aula somente para a gente falar de métrica. Eu não acho tão complexo, mas algumas pessoas acham que é um assunto um pouco mais complexo. Então, por isso que a de hoje é mais rápida, para que na próxima nós falemos tão somente de
métrica no cordel. É um assunto muito importante, né? Para adiantar um pouco para vocês, tem pessoas que às vezes nos falam assim, poeta, eu não sei declamar como vocês declamam, né? Como você, como outros poetas declamam. Porque vocês têm um balanço, vocês têm um jogo, é assim que as pessoas dizem. E isso aí é justamente o segredo da métrica. Um cordel bem metrificado, então você vai declamar ele com essa musicalidade e vai ficar perfeito. Então a gente vai dedicar a próxima aula para falar tão somente sobre métrica. E depois dessa aula, aí a gente já parte para os finalmente e vamos fazer cordel e vamos ao nosso concurso de cordel, onde vocês vão fazer um cordel, a gente vai julgar, a gente vai escolher e como premiação vamos imprimir o seu cordel, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.